Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história fascinante, o Kurma Purana. É um dos textos sagrados mais antigos do hinduísmo, e ele nos dá uma visão simplesmente incrível sobre a criação, o tempo e o divino. Parece uma ideia meio maluca, não é? Mas é exatamente essa a proposta única do Kurma Purana. Ele pega um mito e transforma num verdadeiro guia cósmico. Então vamos nessa. A base de todo esse texto já é sensacional. Imagina só, todo o conhecimento que a gente vai ver aqui é contado pelo deus Vishnu, só que não da forma que se espera. Ele narra tudo como Kurma, sua encarnação em forma de tartaruga. E tudo começa com uma busca por sabedoria. Um rei, Indradyumna, procura a deusa Lakshmi querendo respostas, mas ela o direciona para a fonte suprema, a origem de todo o conhecimento, o próprio Vishnu. Isso já mostra logo de cara que a gente está falando de um conhecimento de primeira mão, divino. E aqui está o ponto central, o que dá toda a autoridade para essa narrativa. É o próprio Vishnu, na forma de Kurma, que diz essas palavras. Ele se oferece para compartilhar esse saber sagrado, o que dá ao Purana um peso e uma perspectiva únicos. Agora que a gente já entendeu quem está contando a história, vamos ver o que ele conta. O Purana começa a desenhar as fundações do universo, a começar pela estrutura da própria sociedade. Olha que interessante a visão que o texto traz. A ordem social não é algo aleatório, mas sim parte de um plano cósmico. Cada uma das 4 varnas, ou classes, nasce de uma parte diferente do corpo do Deus Criador, Brahma. Os sacerdotes vêm da boca, os guerreiros dos braços, e por aí vai. Isso não define só uma função, mas um papel fundamental na engrenagem do universo. E não é só a sociedade que tem uma estrutura. A vida de cada indivíduo também segue um mapa, um roteiro. São os ashrams, as 4 grandes fases que uma pessoa deveria percorrer para viver uma vida correta de acordo com o Dharma. É uma jornada que vai do aprendizado e da vida familiar até o recolhimento e a busca espiritual no final da vida. Agora, saindo da estrutura da vida humana, o Kurma Purana nos joga numa concepção de tempo que é, sinceramente, de explodir a cabeça. O tempo aqui não é uma linha reta. Pensa mais como uma roda gigante, um ciclo que nunca para de girar. Esse ciclo de tempo se divide em 4 grandes eras, as yugas. Começa lá no alto, com a Satya Yuga, a era de ouro da verdade e pureza. Depois a qualidade do mundo vai decaindo, passando pela era do ritual, depois a da dúvida, até chegar na Kali Yuga, que é a nossa era atual, marcada por conflitos. Mas o detalhe importante é que, por ser um ciclo, depois do fundo do poço, a roda começa a subir de novo. E só para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, um ciclo completo das 4 yugas dura 12.000 anos divinos. Mas agora segura essa. 1.000 desses ciclos inteiros equivalem a um único dia na vida de Brahma. A escala é tão gigantesca que é quase impossível para nossa mente compreender. Ok, a gente já viu a estrutura do cosmos, a escala do tempo, agora vamos pro drama divino. Porque o Purana também tem histórias incríveis. E uma das mais importantes é a do sacrifício de Daksha, que mostra como uma briga de família pode quase destruir o universo. O cenário é o seguinte. Daksha, uma figura de poder, organiza um mega ritual e convida toda a elite divina. Mas, de propósito, ele deixa uma pessoa de fora. E não é qualquer um. Ele esnoba o próprio genro, o deus Shiva. E para deixar bem clara a ofensa, olha só as palavras do Daksha. Ele não só insulta Shiva, mas desafia o lugar dele no cosmos. Com essa declaração, ele basicamente acende o pavio de uma bomba cósmica. A reação de Shiva não é com palavras, é imediata e avassaladora. Da sua própria fúria, ele materializa um ser terrível, Virabhadra, uma pura emanação de poder destrutivo, com uma única missão: vingar a honra do seu mestre. O que se segue é o caos absoluto. Virabhadra não só interrompe o ritual, como parte para a violência. Ele desmantela a cerimônia e ataca brutalmente os deuses e sábios que estavam lá, cúmplices daquela afronta. É o terror e a destruição em estado puro. E é no meio desse desastre que vem a grande revelação. Os deuses, aterrorizados, finalmente entendem o erro que cometeram. Shiva e Vishnu, o destruidor e o preservador, não são rivais. São 2 faces da mesma moeda divina. A lição suprema é que desrespeitar uma face do divino em favor de outra só pode levar ao caos. Depois de todo esse drama mitológico, o Kurma Purana nos leva para o seu núcleo filosófico. Afinal,
qual é o objetivo final de todo esse conhecimento? A resposta está na jornada da alma. No centro de tudo, existe um conceito chamado Paramatman, a alma suprema. Mas não imagine isso como um Deus distante. É mais como o próprio tecido do universo, a essência pura que cria tudo, que está em tudo e para a qual tudo retorna um dia. Certo, mas como uma pessoa se une a essa alma divina? O Purana oferece um caminho prático, o yoga. E não estamos falando só de posturas físicas. É uma disciplina espiritual completa, de 8 passos. Começa com o controle da respiração e dos sentidos, passa pela meditação e vai até o objetivo final, o Samadhi, que é a realização de que a nossa alma individual e a alma divina são, na verdade, a mesma coisa. É um mapa para transcender a ilusão da separação. E a gente termina com essa reflexão. O Kurma Purana, com seus ciclos cósmicos gigantescos e seus dramas divinos, talvez seja menos sobre deuses distantes e mais sobre a jornada de cada um de nós. Uma história sobre o universo que, no fim, espelha a nossa própria busca por significado. E tudo isso contado por uma tartaruga.